Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos aqui a mais uma revisão da Oscar Cursos. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor aqui da Oscar Cursos e de outras instituições jurídicas, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. E quero tratar com vocês aqui hoje da nossa revisão pré-prova de processo civil. Então, o processo civil é uma matéria importantíssima para o seu exame da OAB. Para que nós comecemos a nossa revisão, nós temos que falar com vocês especificamente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o procedimento comum, que é um ponto importante, cai muito para vocês, o procedimento comum, e eu quero tratar aqui com vocês essa questão. É claro que tem várias questões de procedimentos especiais, eu recomendo que você leia ali o VADMEC, o Código de Processo Civil, mas eu quero tratar com vocês também de questões que são fundamentais para que você chegue no núcleo. Aqui nós separamos alguns pontos que são mais cobrados pelo seu examinador devido ao nosso tempo exíguo. Nós vamos tratar com vocês aqui de uma revisão. Os principais elementos. Lembra, procedimento comum, como ele começa? Petição inicial. Petição inicial, ela é a peça que vai dar início ao processo. Quais são os requisitos da petição inicial? Artigo 319. Nós temos que lembrar lá o nome das partes, a qualificação das partes, os fatos e objetos jurídicos, as provas a serem produzidas, valor da causa e também não esquecer se tem interesse ou não na realização da audiência de conciliação do 334. Então, dito isso, a peça que dá início ao processo civil é a petição inicial. Tá lá, artigo 319. Recomendo que você leia o artigo 319 do CPC. Se a parte não tiver todos os requisitos ali, todas as situações, não tem todos os documentos, todos os endereços ou mesmo formas para citar o réu, ela pode pedir que o juiz realize diligências via Cisbajude, Renajude, Infojude, para que possa se obter então ali os meios necessários para a citação válida do réu. Então, se o autor não tiver as informações necessárias do réu, ele precisa pelo menos ter o CPF ou o CNPJ, porque esses sistemas funcionam a partir do CPF ou do CNPJ para que possa ali localizar o endereço. Onde está a previsão disso, professor? Parágrafo 1º do artigo 319 do CPC. E aí? A parte ingressou com a petição inicial, entrou com um processo para pedir, ou ali, o que ele vai pedir? Ele vai pedir ou uma declaração de um determinado direito, a constituição de uma situação, por exemplo, pode ser o reconhecimento de uma união estável, por exemplo, pode ser a extinção, o divórcio, decretar a extinção do casamento, pode decretar ali a extinção da união estável, pode constituir ali uma propriedade via união, via uso capião, e pode pedir também uma condenação, ou seja, pagar uma indenização, fazer ou não fazer, sem prejuízo também de uma ordem. Por exemplo, os remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, eles são instrumentos que possuem ali uma tutela de natureza mandamental. Então, quer estabelecer uma ordem a princípio. O que mais é importantíssimo para que a gente entenda? O juiz, a partir do momento que ele recebe a inicial, o que ele vai fazer? O juiz ele vai analisar, verificar se estão preenchidos os requisitos jurídicos e, como o nosso código estabelece a prevalência da análise do mérito, se tiver faltando algum requisito legal, o juiz deve oportunizar a parte sanar este eventual vício. Então, neste caso, a parte será intimada para emendar a petição inicial. E caso ela não tenha feito os pedidos necessários, faltem pedidos, aí ela vai aditar. Aditar significa acrescer, emendar significa
consertar ou descrever de melhor forma. Então o juiz vai abrir prazo para a parte emendar. Depois de verificadas as questões processuais, o juiz vai verificar o quê? Se é caso ou não de improcedência liminar. O seu examinador, aliás, gosta de cobrar improcedência liminar. O que é improcedência liminar? Está lá previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil. São dentro do nosso sistema jurídico, causas que não podem ser objeto de processo. Por quê? Porque nosso sistema jurídico adota a teoria dos precedentes. Significa que as decisões das cortes superiores devem ser respeitadas. Então, as cortes que estabelecem lá, a STF, a STJ, são os tribunais superiores, eles estabelecem determinados precedentes. Esses precedentes não podem ser objeto de processo. Então, como a necessária deferência, ou seja, os juízes de primeiro grau e os tribunais inferiores devem obedecer aos parâmetros dos precedentes fixados no STF e no STJ, então não é possível que haja processos em sentido diverso. Nesse sentido, então, o juiz ele analisa se o processo ele não depende de fase instrutória, isso é um ponto importante, não pode ter dilação probatória, deve ser baseado meramente em prova documental. Então, se o processo for baseado meramente em prova documental e ele contrariar súmula do STF ou do STJ, é caso de improcedência liminar. Sequer vai ser citado o réu para contestar. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, então, ali no âmbito do STF, a questão das repercussões gerais, casos que tenham repercussão geral já sedimentados, então o STF já fixou entendimento, e também no STJ nos recursos repetitivos, ali o STJ já firmou tese. Também no âmbito dos tribunais de justiça, os incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência, então ali o Tribunal de Justiça já fixou entendimento para demandas repetitivas, e também no caso de enunciado de súmula do Tribunal de Justiça em relação ao direito local. O que é direito local, professor? Lembra a Constituição do Estado, leis estaduais e também a lei municipal. Quem controla a constitucionalidade em relação à Constituição do Estado é o Tribunal de Justiça. Então, quem fixa sobre o direito local, interpretação é o Tribunal de Justiça. Então, se houver decisões contrárias ao que está fixado em precedentes pelo STF e STJ e acórdãos repetitivos do STF e STJ, além dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência pelos tribunais locais, também e nos tribunais de justiça local. Nesse caso, se tiver um processo cujo pedido contrarie essas decisões, vai ser caso de improcedência liminar. E o que acontece no caso de improcedência liminar? É uma sentença extintiva. O réu vai ser cientificado do trânsito em julgado, ou ainda, se a parte interpor apelação, lembrando que de sentença cabe a apelação, neste caso, como em toda apelação, não vai haver juízo de admissibilidade, mas vai haver juízo de retratação. O juiz recebendo a apelação, em 5 dias ele pode se retratar. Se ele se retratar, ele abre prazo para que o réu apresente contestação da inicial. Se o juiz não se retratar, ele vai abrir prazo para o réu, ao ser citado, apresentar contrarrazões de apelação. Então, ou o réu vai apresentar contrarrazões se o juiz não se retratar, se o juiz se retratar, ele vai apresentar contestação. Ok? Então, o juiz vai julgar o mérito, antes vai julgar improcedente liminarmente o mérito, se for o caso das causas aqui do 332 que nós falamos. O juiz também pode verificar se é caso de indeferimento, lembrando que nós já falamos, né? Imagine, o juiz intima a parte para suprir lá os vícios e a parte não supre o vício no prazo de 15 dias. Ele pode indeferir a inicial, significa que ele vai julgar sem resolução do mérito, artigo 485. Se a petição foi inepta, lembra? Não tiver causa de pedir e pedidos correspondentes, se não decorrer consequência lógica do pedido, se a parte for manifestamente ilegítima. Tudo isso é casos de inépcia.
E nós temos também, além disso, quando a parte é manifestamente legítima, o autor não tem interesse processual, ou seja, ele não é parte, ele não é quem teve o direito violado, não pode ser substituto processual, ou ainda não teve direito violado, sem prejuízo de outras situações, né? Lembra que também, o que é importante? No caso de indeferimento da petição inicial, o juiz também vai ter o mesmo prazo da improcedência liminar para exercer o juízo de retratação. Se ele se retratar, prazo para contestação do réu. Se ele não se retratar, prazo para contra-razões. Depois que o juiz verificou se é causa de indeferimento e também causa de improcedência liminar e não for nenhum desses casos, ele vai analisar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Em geral, tutela de urgência ou de evidência. Lembrando, tutela de urgência, lá, artigo 300, probabilidade do direito mais perigo de dano. Então, probabilidade do direito, perigo de dano. Se o juiz não quiser dar a tutela de urgência na dúvida, qual é a possibilidade do autor? Apresentar uma contracautela, o parágrafo 3º do artigo 330, que significa fazer o depósito em dinheiro, apresentar uma garantia para que, se houver ali um prejuízo, ou dano processual ao réu, essa contracautela possa servir de mecanismos para reparação do direito do réu, ok? Além da tutela de urgência, nós temos a tutela de evidência, e aqui é um ponto importante que eu quero tratar com vocês. Tutela de evidência. Eu não preciso do perigo de dano, então não preciso do perigo de dano, mas exige o quê? Prova documental. E aí eu tenho alguns pontos que precisam ser observados. 4 pontos. Primeiro, abuso do direito de defesa. Teses de repetitivos do STJ ou do STF. Então, se eu tenho abuso do direito de defesa manifesto ali pelo réu, o réu só está protelando. Se eu tenho tese firmado em recurso repetitivo do STF e do STJ, o juiz pode conceder. Ação repersecutória, ou seja, eu vou buscar um bem que é da minha propriedade em face de quem tem ele em depósito. E também oposição de dúvida razoável pela manifestação do réu, ou seja, o autor apresentou uma prova com evidência e o réu não apresentou dúvida razoável que possa, não apresentou prova que possa gerar uma dúvida razoável no juiz. Nesses casos, o juiz pode conceder a tutela de evidência. Quando ele vai conceder a tutela de evidência liminarmente? No caso de prova documental mais o quê? Tese do repetitivo do STJ e do STF e ação baseada em pedido repersecutório com bem deixado em depósito. Nessas duas hipóteses do parágrafo único do artigo 311 são hipóteses de concessão liminar. Quais são os casos que não são de concessão liminar? Lembra, sempre vai exigir prova documental e não ter instrução probatória. Abuso do direito de defesa depende da contestação do réu. Então, não vai ser concedido liminarmente. E ausência de oposição de dúvida razoável pela manifestação do réu. Então, o réu vai ter que ter se manifestado. Então, liminarmente, o juiz vai conceder tutela de evidência por conta de prova documental, mais tese de repetitivos do STF e do STJ e ação repersecutória, ok? Então nós temos tutela de urgência e tutela de evidência. Temos também a tutela antecipada, que ela pode se estabilizar, mas aí ela é prévia à ação, então, e aí exige ali os requisitos da tutela de urgência, ok? Depois de verificado se é caso de tutela de urgência e de evidência, se o juiz conceder a tutela de urgência ou de evidência, a parte contrária, o réu, pode interpor qual recurso? Agravo, artigo 1015, inciso 1º, das tutelas de urgência e evidência, cabe agravo. Qual é o gênero da tutela? Tutelas provisórias. Então aqui é um ponto importante. Quais são as tutelas provisórias existentes no nosso sistema jurídico? Nós temos a tutela de urgência e evidência e a tutela antecipada, que é preliminar, ela é prévia ao processo, são típicas do procedimento comum. Nós temos também
as liminares, que são as tutelas provisórias dos procedimentos especiais. Então, além daqueles procedimentos especiais estabelecidos no Código de Processo Civil, a ação de reintegração de posse, interdito proibitório, a ação de consignação em pagamento, as cautelares inominadas, todas essas têm o quê? Como tutela provisória a liminar, que tem os mesmos requisitos: probabilidade de direito e perigo de dano, irreparável de difícil reparação ao resultado útil do processo. Além disso, no âmbito dos remédios constitucionais, todos eles são liminar. Os remédios constitucionais, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, todos eles têm a liminar. Além disso, no processo constitucional, a DPF também tem liminar, com base na Lei 9882 de 99, artigo 5º, e nas ações do controle concentrado regidas pela Lei 9868 de 99, que é a ação direta de inconstitucionalidade por ação, por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que eu já havia falado, nós temos as cautelares, são chamadas cautelares pelo nosso legislador. E aí, esses são as tutelas de urgência ou as tutelas provisórias do nosso sistema jurídico, ok? Lembra que das tutelas provisórias cabe no âmbito ressalvado no âmbito do STF, cabe agravo de instrumento para o tribunal no procedimento comum, então das decisões em sede de juízo de primeiro grau, ou seja, juiz singular, cabe agravo de instrumento diretamente para o tribunal. Se for no tribunal e for decisão monocrática, cabe agravo interno para o órgão colegiado. Que mais que a gente pode falar aqui? Se a parte também tiver ali o pedido indeferido, o pedido de tutela provisória, também cabe agravo de instrumento no âmbito do juiz singular, e no âmbito dos tribunais e ações originárias cabe agravo interno. O juiz vai então ordenar o quê? Depois de dar concedida ou não a tutela provisória, a citação válida. Lembra que ela deve se realizar em até 45 dias no sistema jurídico brasileiro. Lembra que uma das possibilidades de citação válida é o próprio réu espontaneamente comparecer no processo. Ele comparece no processo e dá por citado. Esse comparecimento espontâneo dá base ao quê? Dá base para que se supra a citação válida. Lembrando que a citação válida, independente se o juiz é competente ou não, porque a competência ela é uma questão analisada como preliminar de contestação, não temos mais exceção de incompetência, ela induz a litispendência, ou seja, impede que outro processo tenha o mesmo objeto e causa de pedir, torna a coisa litigiosa, constitui devedor in mora aquilo que nós temos na regra geral. Qual a regra geral de citação? Meio eletrônico. Se não for possível meio eletrônico, a forma é correios, ou citação por oficial de justiça, e também citação por edital. Lembrando que edital é a última situação, quando a parte estiver em local incerto, não sabido, ou não for acessível nessas possibilidades. Então a regra é meio eletrônico. E a citação da pessoa física? A pessoa física, ela tem, a regra é a citação pessoal, meus amigos. Ela tem que ser citado pessoalmente no sistema jurídico. Qual é a exceção? Se a pessoa residir em condomínio, edilício ou loteamento. Significa que aquela pessoa que está na portaria para receber a correspondência, ela pode assinar o AR e a citação será válida. Regra da citação da pessoa natural é citação pessoal. Exceção, pessoa que mora em condomínio edilício ou em loteamentos com controle de acesso. A pessoa da portaria que pode receber correspondência está autorizado a receber a citação válida nos termos do parágrafo 4º do artigo 248. Qual é o artigo da prevalência do mérito, professor, que o senhor falou? Importante, o artigo 317 do CPC é o artigo que trata da prevalência do mérito, que o juiz dará então ali preferência para que a parte seja citada. Depois disso,
que nós temos? Nós temos também a questão da citação, seja para audiência de conciliação ou para defesa. Só vai ser para defesa se ambas as partes tiverem se manifestado pela ausência do interesse de audiência de conciliação do 334 ou ainda se trate de direito não disponível, aí não será objeto da audiência. O objeto da audiência é aquele objeto do próprio Código de Processo Civil, que é a composição das partes. A melhor decisão é aquela construída pelas partes, e ela vai ser marcada com 30 dias de antecedência, e a parte vai ser comunicada com pelo menos 20 dias de antecedência. Lembrando que pode ter mais de uma sessão, lembrando que essa sessão de conciliação, já que o objetivo é a conciliação, a autocomposição das partes, não pode ter mais que 2 meses entre a primeira sessão e a segunda sessão. O objetivo também é celeridade processual. Com relação às partes, lembra, autor. Se eu tenho pluralidade de autores, eu tenho litisconsórcio ativo. Se eu tenho pluralidade de réus, eu tenho litisconsórcio passivo. Então, ativo, pluralidade de autores. Passivo, pluralidade de réus. Lembra que nos litisconsórcios nós temos 2 naturezas, o facultativo e também o necessário. Facultativo é aquele que a parte escolhe. Necessário é aquele que a lei ordena. Por exemplo, os casos de direito que versem sobre direito real ou imobiliário, em que haja ali 2 pessoas casadas. Então, o autor ou o réu tem que ser casados ali, esposa e esposo, esposo e esposa, tanto para serem autores ou para serem réus. Então, ali existe um chamado litisconsórcio necessário. Aquele que é unitário, aquele que vai ter uma decisão para todos, e aí vai se aplicar indistintamente para todos. E o que não é unitário, ele vai ter ali uma possibilidade de fragmentação. Lembrando que se o autor for haver uma pluralidade de autores, o réu, antes de apresentar a contestação, ele pode requerer ali que o juiz decida sobre a questão do litisconsórcio, a diminuição do litisconsórcio ativo. E aí esse incidente que vai decidir esse requerimento vai interromper o prazo para apresentação da contestação. Só após o julgamento que vai se iniciar novamente o prazo para contestação. Lembra, suspensão implica em paralisação do prazo e continuidade depois. Interrupção significa recomeço do prazo para fazer a questão. Em regra, a parte então ela vai ser citada ou para comparecer à audiência do 334, ou se for frustrada a audiência, fazer também a contestação ou apresentar a contestação. Contestação é a forma como o réu apresenta a sua resistência. No processo nós temos 2 lados. De um lado a pretensão do autor e de outro lado a resistência do réu. O réu ele tem 15 dias úteis, seja a partir da juntada do mandato ou do AR ou do meio eletrônico no processo, 15 dias úteis, ou ainda da declaração que não tem interesse na audiência de conciliação, ou ainda da audiência de conciliação frustrada, a partir da frustração da conciliação, ela sendo considerada infrutífera, começará o prazo para a contestação. Lembra? Contestação é regido por 2 princípios: impugnação específica, impugnar toda a matéria de fato e de direito, e eventualidade, buscar do mais, ou seja, da improcedência total à procedência parcial, ou seja, não é aquilo que o autor pede. Que mais que nós temos? O réu tem que alegar as preliminares de mérito, ilegitimidade de parte, dependência, convenção de arbitragem, leia o 337. E importante, legitimidade de parte tem que observar o que está escrito no 339, ou seja, se a parte não for parte legítima, ela tem que indicar quem é a parte legítima para que ela tenha ali uma decisão do 485 de extinção do processo sem resolução do mérito, e a outra parte a substitua. Lembrando que o nosso código não aceita como intervenção de terceiros aqui a nomeação autoria, não tem nomeação autoria, tem apenas esse pedido de declaração de inexigibilidade de parte e a substituição processual do 339. Na contestação, a parte também pode fazer lá o chamamento ao processo, caso dos afiançados, denunciação à lide, pode ter também
entrar um assistente, seja para o réu, ou se a do autor pode entrar desde o começo. Então nós temos sempre as figuras. Também pode pedir aí a questão do amicus curiae também. Esse é um ponto importantíssimo. Além de contestar, o réu pode reconvir. Ele pode reconvir de duas formas. A reconvenção pode vir em peça autônoma ou ainda o capítulo da contestação. Lembre-se, um ponto importante, isso aqui é o procedimento comum. No juizado especial, lá no artigo 30 e 31 da Lei 9.099, a contestação ela pode ser oral ou escrita, e não se admite reconvenção, se admite apenas pedido contraposto. Aqui, no procedimento comum, não, se admite reconvenção. E ambas, contestação e reconvenção, têm que ser apresentadas de forma escrita. E a reconvenção ela tem que atender os requisitos da inicial. Além disso, a desistência da ação principal não é causa extintiva de análise da reconvenção. O que é importante falar aqui com vocês sobre reconvenção? Porque o examinador adora cobrar reconvenção. Ela pode ser proposta contra o autor e contra terceiros, ou seja, vai se agregar uma parte no processo em relação à reconvenção. Então ela pode ter um litisconsórcio no polo passivo da reconvenção, e esse terceiro pode não figurar no processo inicialmente, ele ser chamado ao processo ou ingressar no processo pela reconvenção. A reconvenção também pode ser proposta pelo réu e por um terceiro, ou seja, vai ter um litisconsórcio ativo, que aí seria chamar esse terceiro para figurar como autor da reconvenção, e aquilo que nós falamos. O réu também pode apresentar só reconvenção. Se ele apresenta só reconvenção, isso dá margem ao quê? A revelia com relação ao processo inicial, mas ele vai ter a sua análise da reconvenção independentemente da contestação. Lembra, revelia significa confissão quanto à matéria de fato. Então, vão ser presumidas as matérias de fato. Revelia, nos termos do 344, significa não apresentação de contestação. O que não induz a revelia? E aqui é um ponto importante. Se houver pluralidade de réus e algum deles contestação, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não vier com um documento ou a prova que a lei exija, então a pessoa alega propriedade, mas ela não é proprietário, e as alegações do autor forem inverossímeis. Lembre-se, ônus da prova. Quando alguém ingressa com processo, tem que saber qual é o ônus da prova. O autor tem como dever provar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que teve um direito seu violado. E o réu? Os fatos impeditivos, ou seja, o direito do réu, o réu não tem direito, o réu não teve seu direito violado. Fatos extintivos, prescrição, decadência, ou ainda as situações que extinguem o direito do réu, compensação, novação, qualquer outro ato que possa implicar na extinção dos direitos do réu. E os efeitos e os atos modificativos, ou seja, houve um ato que fez com que o réu até tinha o direito, mas ele perdeu esse direito em decorrência desses fatos modificativos, ok? Então, autor, fato constitutivo de direito, e o réu, fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do autor. Aí depois da contestação, dessas manifestações, o juiz vai sanear o processo, vai estabelecer os pontos controvertidos. Além disso, desses pontos controvertidos, aí o juiz pode julgar o mérito, se as partes não tiverem mais prova a produzirem, que é o chamado julgamento antecipado, ou julgamento no estado em que se encontra. Ele pode julgar parcialmente o mérito, no sentido de que há causas que não dependem de prova e ele já pode julgar imediatamente, e dar continuidade em relação ao restante. Se houver provas, aí vai analisar se tem prova pericial, então aí vai ser produzida prova técnica, vai ser aberto o prazo para as partes apresentarem quesitos e indicação de assistentes técnicos. E se for prova testemunhal e oitivas do depoimento pessoal, ele vai determinar ali a audiência de instrução e julgamento. Lembrando que o depoimento pessoal tem como objetivo obter o que? A confissão da parte. Não pode a parte pedir a oitiva do seu próprio cliente. Lembra? Não pode haver a oitiva do próprio cliente.
Lembra, quando é o momento das partes apresentarem prova documental? Então, o autor tem a preclusão da prova documental no momento da petição inicial até o momento da citação válida do réu, o autor tem que apresentar toda a documentação. E o réu, no momento da contestação. O que é admitido posteriormente? Apenas prova nova. Prova nova é aquela que o autor não tinha acesso à época dos fatos. Não significa aquela que ele esqueceu de juntar, não, isso não. É aquela que não tinha acesso à época dos fatos. Essas só são as provas que são admitidas de serem juntadas posteriormente a iniciar a contestação. Onde está isso, professor? Artigo 434 do CPC. E da sentença, existem duas espécies de sentenças. A que julga o mérito e a que não julga o mérito. A que julga o mérito, artigo 487 do CPC. Ela pode julgar parcialmente procedente o mérito, pode julgar improcedência total dos pedidos, ou ainda ela pode julgar parcialmente. Então, procedência, parcial procedência e improcedência são os casos de julgamento do mérito. E os casos que não julgam mérito? Lá, ilegitimidade, falta de interesse de agir, litispendência, convenção de arbitragem, todas as causas do 337, elas estão no artigo 485. Ambas as sentenças cabem o quê? Apelação. De sentença, ou seja, decisão do juiz de primeira instância que põe fim ao processo, cabe apelação. Lembrando que existem nos recursos dois tipos de provimentos. O provimento de anulação. Tem um erro de processo. O juiz não deu a prova ou considerou a parte legítima. O tribunal anula a decisão e remete para que o juiz prolate nova decisão. E existe a reforma. A reforma é erro de interpretação e aplicação do direito. Então, o tribunal substitui o provimento do juiz, dando uma nova decisão, e essa decisão passa a prevalecer no processo. Então, uma, que é o erro de procedimento, que é o error in procedendo, o tribunal anula a decisão do juiz e manda que o juiz dê nova decisão conforme as regras do processo. 2. Erro de interpretação e aplicação do direito material. O processo está correto, só que o juiz interpretou de forma equivocada. Error in iudicando. Então, o tribunal revoga aquela decisão e dá uma nova decisão. Esse é um ponto importante. Recursos no Código de Processo Civil. Recursos têm requisitos extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos, preparo, ou seja, todo recurso tem preparo ressalvado, embargo de declaração e agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Todos têm preparo e a regra geral do prazo é que a tempestividade são de 15 dias. Exceção, embargos de declaração que são opostos por 5 dias, em 5 dias. Todos os recursos, em regra, eles visam uma revisão judicial do julgado e são apresentados para serem julgados por outro órgão. Qual a exceção? Embargos de declaração. Embargos de declaração são opostos para o juiz do mesmo processo. O juiz ou o relator do mesmo processo. E aquela autoridade decisória vai ser chamada a integrar a decisão, suprir erro material, também omissão, contradição e obscuridade. São os pontos principais. A apelação. A apelação ela se dá de sentença, como nós dissemos. Sentença é a decisão do juiz de primeiro grau que julga ou não o processo com resolução do mérito. De sentença cabe apelação. A apelação ela é interposta para o juiz de primeiro grau. Ele abre prazo para outra parte contra-razoar no prazo de 15 dias, que é o prazo geral dos recursos. O juiz não faz juízo de admissibilidade e remete para o tribunal fazer o julgamento. A parte para apelar ela tem que ter tido uma sentença desfavorável. Essa sentença tem que ser total ou parcialmente. Lembrando que a interposição depende que a parte tenha perdido uma parte do processo. Se ela não for sucumbente, ela não tem interesse recursal. Lembrando que todos os recursos também cabem, no momento das contrarrazões, a parte apresentar o recurso adesivo, ou seja, que tem o mesmo prazo, mas ele é um recurso acessório. Uma vez feita a desistência do recurso principal, cai também o recurso acessório. Agravo de instrumento. A regra do agravo de instrumento é que ele é um recurso que cabe de decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias são aquelas que não põem fim ao processo, mas
a regra do Código de Processo Civil são os números clausos, lembra? O recurso de apelação, ao contrário do recurso de apelação, que é interposto para o juiz que deu a decisão e tem uma petição de razões para o tribunal, o recurso de agravo de instrumento é proposto diretamente para o tribunal. Lembra que o recurso de agravo de instrumento, como eu falei, ele tem a regra dos números clausos do 1015. Mas veio o tema 988 do recurso repetitivos e estabeleceu que o 1015 tem taxatividade mitigada. Significa o quê? Que em caso de urgências e necessidade, vai ser possível a interposição do agravo de instrumento quando não tiver recurso cabível em decisões interlocutórias. A regra é números clausos, mas a chamada taxatividade mitigada é tema do repetitivo 988 do STJ. Lembrando que tem as peças obrigatórias, peças facultativas, e é importantíssimo que é feito em peça única, dirigida diretamente ao tribunal. Agravo interno, como nós falamos. Agravo interno é aquele que cabe das decisões monocráticas nos tribunais. Então, quando tem um processo originário ou ainda tem um recurso que ele não foi analisado integralmente, ele foi desprovido liminarmente pelo relator ou não conhecido, cabe ali do ato do presidente ou do relator, cabe agravo interno. Quais são 3 hipóteses que não cabe agravo interno? Da decisão que admite o amicus curiae, da decisão que concede prazo suplementar para preparo em decorrência de impedimento do recurso, e decisão de prejudicialidade sobre recurso extraordinário em relação ao recurso especial, ou seja, quando é interposto recurso especial e recurso extraordinário, aí o STF dá a decisão dizendo, tem que analisar primeiro o recurso especial. Dessas decisões não cabe agravo interno. Nós já falamos dos embargos de declaração e recurso ordinário constitucional. O recurso ordinário constitucional está previsto lá no artigo 102, inciso 2º, e no artigo 105. São decisões que em sede de competência originária, principalmente em mandado de segurança, em habeas corpus, nós temos ali, nos casos dos tribunais de justiça e dos TRFs, das decisões desses órgãos em decisão de competência originária, cuja decisão for denegatória, cabe o quê? Cabe recurso ordinário constitucional para o STJ. E para o STF? Para o STF cabe recurso nos todos os remédios constitucionais, principalmente habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, nos tribunais superiores, STJ, TST, TSE, STM, que foi denegatória, cabe recurso ordinário constitucional para o STF. Lembrando que o recurso ordinário constitucional tem a mesma estrutura da apelação, que é peça de interposição para o juiz do ACO e razões para o tribunal adquém, aquele que vai dar a decisão. E ele tem o mesmo efeito da apelação, que é devolver ao tribunal tanto a matéria de fato quanto de direito a ser analisada. Então, efeito devolutivo amplo. Em regra, não tem efeito suspensivo, mas a parte pode pleitear o efeito suspensivo. Nós temos recurso especial, que está lá no artigo 105 da Constituição Federal, lembrando que é os casos que contraria a lei federal, ato de governo local em fase de lei federal e dissídio jurisprudencial, TRFs e tribunais de justiça. Lembrando que agora nós temos a questão da relevância constitucional, lá no parágrafo 2º do artigo 105, trazido pela emenda constitucional número 125 de 2022, que vai ser admitido apenas pela manifestação de 2/3 do órgão competente, o recurso especial. E lembrando que nós temos os casos de presunção, ações penais, ações de improbidade, ações cujo valor ultrapassa 500 salários mínimos, ações capazes de gerar inegibilidade, hipóteses de acordo recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Então esse é o ponto importante. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário envolve o quê? A Constituição. Então, declaração que viola a Constituição, declaração de inconstitucionalidade de lei ou tratado, lembrando que for feito pelo tribunal, depende de cláusula de reserva de plenário, ou seja, deve ser analisado pelo plenário ou ainda pelo órgão especial, artigo 97 da Constituição Federal, súmula vinculante número 10.
exceção se o Supremo já tiver analisado a questão ou o tribunal já tiver analisado e estiver em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, julgar lei ou ato de governo local em face da Constituição Federal e julgar lei local em face de lei federal, ou seja, conflito federativo também é objeto do recurso extraordinário. Se o recurso foi inadmitido aqui pelos tribunais inferiores, lembra que eles fazem juízos de admissibilidade, analisam lá, além do preparo e da tempestividade, analisam a questão do cabimento, do pré-questionamento, no recurso especial da relevância da lei federal, da repercussão geral no âmbito do STF. Se o tribunal indeferir dessa decisão monocrática do presidente, cabe o quê? Não cabe agravo interno, cabe agravo em recurso extraordinário ou recurso especial, que vai ser interposto para o tribunal ACOR e vai ser analisado pelo tribunal adquem. São duas peças. Não tem preparo esse recurso, ok? Por fim, nós chegamos ao nosso último recurso, que é os embargos de divergência. Embargo de divergência é toda vez que houver uma decisão do STJ ou do STF de uma turma ou de uma sessão ou do plenário de forma diferente de uma decisão de uma turma ou de uma sessão ou do plenário, é possível embargo de divergência. Esse recurso se presta a buscar o quê? A análise e manifestação do tribunal para pacificação da jurisprudência, para não haver o quê? Precedentes heterogêneos, ou seja, não haver dentro do tribunal decisões divergentes. Então, o embargo de divergência visa que o tribunal analise. Esse recurso é tipicamente do STF, do STJ. Então, cabe embargo de divergência no caso do STF, de decisão do plenário que contraria a decisão da turma, ou decisão de turmas contrárias entre si, sempre vão ser analisados pelo plenário. E no caso do STJ, decisões de turmas divergentes dentro da mesma sessão, será objeto da embargo de divergência para a sessão, seja direito público, direito privado. Temos também as divergências entre turmas de sessões diferentes, o que vai ser objeto do órgão especial, ou ainda entre sessões que interpretam o direito de forma divergente. Esse também será ali um ponto importante. Quero falar para vocês também rapidamente da questão do processo de execução. Processo de execução, lembra que é aquele processo que a parte é intimada para pagamento em 3 dias e ela tem 15 dias para opor embargos. Embargos têm natureza de ação. Lembra, embargos têm natureza de ação. Além disso, nos termos do artigo 916, a parte executada, se ele não quiser opor embargos de declaração, ela pode dar 30% de entrada e parcelar o restante em 6 parcelas. Lembre-se que isso não se aplica ao cumprimento de sentença. Então, o Código entende que, como no processo de execução, eu estou inaugurando um processo novo e as partes não tiveram ali uma conciliação, é possível a parte realizar o pagamento parcelado. No cumprimento de sentença, se a parte tentar fazer esse parcelamento, o juiz deve considerar o pagamento parcial e incidir sobre a diferença do que foi pago, a multa do 523 de 10% mais 10% de honorários. Então, é um ponto importantíssimo. Lembra das decisões, salvo aqui julga os embargos de embargos à execução, nas decisões na execução e também no cumprimento de sentença, elas são impugnáveis pelo recurso de agravo de instrumento, parágrafo único do artigo 1015. Essas são as dicas que eu queria trazer para vocês e queria desejar para vocês boa prova e estamos juntos, podem contar conosco. Um forte abraço.